Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Está acontecendo algo poderoso aqui no lago de Genezaré. Jesus está passando. O propósito de Jesus é levar a palavra. O propósito de Jesus é ministrar o reino de Deus. Jesus passa às margens desse lago e ele percebe alguns homens lavando as redes, porque eles tinham acabado de chegar da pesca da noite, da madrugada toda. O barco estava vazio, eles estavam lavando as redes, as malhas, lavando para guardar, para de repente na próxima noite, no outro dia tentar novamente. Aquela noite não deu certo. A pesca foi frustrada. Agora é interessante que o texto diz assim, Lucas registra: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus estava junto a esse lago, onde Pedro, Tiago e João, os discípulos que ainda não eram discípulos, estavam ali pescando. Eram pescadores comerciais, viviam da pesca, trabalhavam em função disso e viviam em função disso. Jesus chega naquela ocasião e a multidão está apertando Jesus. A multidão está querendo ouvir o que Jesus tem a dizer. Deixa eu perguntar para você nessa noite: você tem intenção de ouvir o que Jesus tem a dizer nessa noite para você? Seja aquilo que te agrada ou que não te agrada. A multidão queria ouvir Jesus, irmão. Está na palavra, ele disse: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. O que a multidão queria? O milagre. A multidão queria ouvir a palavra de Deus. Irmão, nós estamos num tempo em que poucos querem ouvir a palavra de Deus. Eu não estou criticando quem vai à igreja em busca de um milagre, em busca de um sinal, de uma resposta, de uma revelação. Eu não estou criticando. Eu estou dizendo que a maioria das pessoas vão por causa disso, mas elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas não estão interessadas no que Jesus tem a dizer. O que Jesus tem a dizer, irmão, vai mudar a nossa história. O que Jesus tem a dizer é mais do que uma bênção que Deus pode entregar. O que Jesus tem a dizer muda muitas coisas em nossas vidas. Todas as vezes que Deus fala, Ele vai construir alguma coisa ou vai destruir algo que precisa ser destruído, que não presta em nós. Aí Jesus uma multidão está apertando eles querem ouvir a palavra de Deus. E eu sei que no meio dessa multidão tinha alguém querendo uma cura, um milagre. É normal isso. Talvez você entrou aqui nessa noite pedindo por um milagre em uma área da sua vida. Glória a Deus, Jesus está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Mas Lucas faz questão de registrar que a multidão apertava com um fim, com um desejo de ouvir a palavra. E preste atenção, o texto segue dizendo que Jesus viu estar 2 barcos
junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, não dá para pescar mais, chega, já tentamos, já fizemos a nossa parte, não deu mais, vamos lavar a rede, vamos voltar para casa, vamos dormir, porque nós trabalhamos a noite inteira e nós nos frustramos. Jesus encontra esse cenário. Nesse cenário estava quem, irmão? Estava Pedro, Simão Pedro, Tiago, João, filhos de Zebedeu, pescadores. Interessante que no versículo 3 diz assim: e entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus pega o barco de Simão, de Pedro, afasta um pouquinho, tira um pouquinho da terra, e do barco de Pedro ele começa a ensinar a multidão. Esse barco aqui, ele representa a minha e a sua vida. Se Jesus está entrando no barco, ele está ensinando, e tudo que ele está ensinando é para o nosso proveito. Tudo vai ser proveitoso, seja aquilo que é agradável ou não, vai ser proveitoso. Jesus começa a falar de dentro da vida de Pedro, de dentro do barco de Pedro, daquele lugar onde ele tirava a sua subsistência, onde ele tirava o sustento da sua casa, do seu trabalho. Jesus começa a ensinar a multidão. E o versículo 4: e quando acabou de falar, depois que Jesus falou tudo que ele queria falar, depois que ele falou do reino de Deus, ele se vira para Simão e ele disse: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. É tão óbvio, irmão, é tão óbvio para Pedro. Faze-te ao mar alto e lança a sua rede. As redes estão lavadas, prontas para ser guardadas. Não deu certo, frustração, tristeza, barco vazio, sem dinheiro, sem condição, e agora como vai ficar? Aí de repente chega um homem, irmão, um homem religioso, chega um homem religioso, dentro daquele contexto, preste atenção, chega um homem religioso que não entende de pesca, e fala para um pescador voltar para o mar para pescar. Fala para um homem que entende de pesca, que sabe onde está o canal, o leito do rio, onde estão os cardumes, a probabilidade de pegar mais peixes. Esse homem que já tinha tentado a noite inteira pescar, tirar o sustento da sua casa, mas não conseguiu. De repente chega um mestre, um rabi, um homem da palavra de Deus, e diz assim: ó, faz o seguinte. Depois que ele prega, ele diz assim: faz o seguinte, volta ao mar e lança a vossa rede. E o interessante que no versículo 5, Pedro diz assim: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Irmão, é tão bom quando você ouve Jesus falar com você e mandar você fazer algo, e você responder como Pedro diz: por que mandas, Senhor? Por que mandas? Por que mandas? É porque o Senhor está mandando, é o Senhor que está falando. Por que mandas? Lançarei a rede. Eu vou fazer tudo de novo. Preste atenção, que Deus está falando com você nessa noite. Você vai fazer tudo de novo, o que você fez e o que não deu certo. Só que agora você vai fazer com o mandado de Jesus, com a ordem de Jesus. Pedro fez isso. Pedro foi em cima da ordem de Jesus. Pega as redes, volta para o barco e vai para dentro do mar. E aí o texto diz: e fazendo assim, no verso 6, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundou o barco de Pedro e de Tiago e de João e de todos aqueles que estavam ali com eles. Tamanha quantidade de peixe que entrou naquele barco, irmão. Por que a bênção vem para a sua vida e para a minha vida? Porque nós obedecemos aquilo que Jesus mandou. Todas as vezes que eu vou, todas as vezes que eu faço aquilo que Jesus me manda, todas as vezes que eu obedeço, que eu não questiono, que eu não murmuro, que eu não duvido daquilo que Deus está falando, todas as vezes que eu vou na voz de Deus, sempre eu vou encontrar um caminho de abundância lá na frente em minha vida.
Mesmo que você possa ter chorado uma noite toda, mas a alegria virá pelo amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vai vir no amanhecer. Se frustraram a noite inteira e o amanhecer, Jesus chegou. A história foi transformada, porque quando eles voltaram para o mesmo lugar onde eles estavam, eles voltaram no lugar da frustração. Lá Deus mudou o cenário da vida deles. Por isso é importante eu e você ouvirmos aquilo que Jesus está falando. Quando Pedro percebe o que está acontecendo, é algo anormal. É algo anormal. Eu, como pescador experiente, não consegui pegar nada. Agora chega um mestre, um doutor da lei, um religioso, porque até então Pedro não tinha intimidade com Jesus, conhecimento com Jesus, mas sabia que ele era um homem de Deus. Não sabia que ele era ainda o Filho de Deus. Mas ele vai na ordem de Jesus e as coisas começam a acontecer na vida de Pedro. É sempre assim, irmão. Todas as vezes que nós nos envolvemos e nos comprometemos com Jesus, as coisas começam a acontecer em nossa vida. A resposta de Deus começa a vir para a nossa casa. A resposta de Deus começa a chegar no nosso celeiro. A resposta de Deus começa a chegar em nosso coração. A resposta de Deus começa a vir. As orações começam a ser respondidas. Porque agora estamos lançando a rede pela ordem de Jesus, não é mais pela força do nosso braço. Estamos fazendo as coisas agora na direção de Deus, não é mais a nossa direção. Por isso nessa noite você tem que tirar a plaquinha que está no seu coração, que está sobre a tua direção, e colocar sobre a direção dele. E dizer assim: aqui no meu coração agora está sobre nova direção, a direção de Jesus. A direção é dele, não é mais sua. Aleluia. Aí Pedro chama os outros companheiros que estavam nos outros barcos para dividir a bênção, irmão. Porque é isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser tão poderoso e tão grande que vai ter para você e vai sobrar para aqueles que estão ao seu redor. Os dois barcos quase afundaram por causa da grande quantidade de peixe. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse tão generoso, que contempla o meu coração e o seu coração num tempo de prova, num tempo de luta, de escassez, e faz um milagre em nossa vida de abundância, um milagre em nossa vida de prosperidade. Quando nós pensamos que está tudo acabado, que agora nós vamos voltar para casa frustrados, desanimados, entristecidos, arruinados, Jesus aparece na história e muda o nosso cenário. Eu já quero dizer nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida. O choro vai durar até essa noite, mas a alegria está chegando ao amanhecer para você. Aleluias! O choro vai durar até essa noite, mas a grande providência do Senhor está chegando. Está chegando sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua família. Aleluia! Pedro ficou impactado, ele disse: meu Deus, eu fico imaginando, irmão, Pedro nunca pegou tanto peixe. Essa experiência com Jesus, ela rompe com todas as situações de nossa vida. Eu nunca peguei tanto peixe como dessa vez, quando Jesus mandou. Das minhas vezes, com toda a minha experiência, com todo o meu rebuscar no trabalho de pescaria, eu nunca consegui isso, nem com as redes. Nem armando rede, nem lançando rede, nem tarrafa, nunca peguei tanto peixe. Agora Jesus só deu uma ordem, porque Ele é o eterno, Ele é o Criador. Foi Ele que mandou o cardume de peixe vir e estacionar do lado do barco, irmão. É Ele que faz todas essas coisas. Quando você pensa que não tem, Jesus providencia. Quando você pensa que a porta fechou, Jesus está abrindo. Quando você pensa que o milagre não vai acontecer, já aconteceu. Pedro lança a rede, irmão, não faz muita força. Lança a rede, só quando ele vai puxar, a ideia é de que enroscou, pode ter enroscado em alguma coisa. Porque é tão pesado, porque é tão poderoso, porque está tão cheio, que eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo foi Jesus que mandou. E tudo aquilo que Jesus nos manda fazer sempre vai nos surpreender, porque Deus é um Deus de grandezas.
Aleluias. Olha o que vai acontecer, irmão. Isso aqui muda a nossa vida. Preste atenção, o milagre muda a nossa vida. A resposta de Deus muda a nossa vida. No versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando Pedro volta, encontra com Jesus de novo na praia, a primeira coisa que ele faz é cair prostrado aos pés de Jesus e dizer assim: Senhor, eu não mereço isso. O Senhor se afasta de mim, eu sou um cara perigoso, eu sou pecador, eu não mereço o que o Senhor está fazendo. Irmão, esse milagre precisa mudar a nossa vida. O que Jesus faz em nossa vida precisa mudar o nosso interior, a ponto de reconhecer quem somos diante da glória do Senhor. Você sabe que o milagre às vezes não muda os corações, irmão. A pessoa pega e recebe aquilo que Deus deu, e a ideia é de que Deus tem que fazer mesmo, não é mais do que obrigação de me dar. Pedro, quando recebe essa bênção, esse milagre extraordinário na sua vida, ele cai de joelhos. Como que pode uma generosidade tão grande dessa para comigo? Ausenta-te de mim, Senhor, eu sou pecador. O espanto se apoderou dele. Ele disse: quem é esse homem? O que está acontecendo? Ele só falou para eu voltar e lançar a rede uma vez só, e aconteceu tudo isso. Versículo 9: pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Irmão, não se engane, tudo que Jesus faz, ele faz com propósito, tá? Tudo é com propósito. E disse Jesus a Simão: não temas. Versículo 10: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Tá bom, Jesus vai resolver o seu problema nessa noite. Jesus vai resolver essa situação nessa noite. Ele está vendo o seu coração. Só que tudo que Deus faz, irmão, Ele faz com propósito. Você acha que Ele vai te curar só para você ficar curado e ficar por isso mesmo? Você não fala nada, tá tudo bem, Deus fez, glória a Deus, eu guardo para mim. Você acha que Deus vai abençoar você de maneira tão poderosa e você vai ficar quieto? Você não vai honrar o nome dEle, não vai glorificar o nome dEle? Jesus disse assim: a partir de agora, Simão, não temas. A partir de agora você não vai mais pescar peixes. A sua vida vai mudar. A partir de agora você vai ser pescador de homens. Porque tudo que Deus faz em nossa vida, Ele faz com um propósito. Quando Pedro pesca os peixes e prova do milagre de Deus, Jesus disse: olha, agora a sua vida vai mudar. Eu tenho um projeto para você, eu tenho um propósito para você, e não é mais dentro desse barco. O que eu tenho com você é muito maior do que isso. O que eu tenho na sua vida é muito maior do que o que você pensa. O que eu tenho para fazer em você e por você é muito mais do que você imagina. Deus está falando com você nessa noite. O que Deus tem para fazer através da sua vida, você nem imagina de tão glorioso que é. Deixaram tudo e seguiram Jesus, irmão. Espera aí, o barco ficou lá, as redes ficaram lá, eles pegaram os peixes, é claro, mas eles seguiram Jesus. Eles seguiram Jesus, e a partir de agora a vida de Pedro, Tiago, João nunca mais foi a mesma. Jesus os escolheu para ser os seus discípulos, para viver o seu propósito. Eu e você estamos aqui, somos chamados por Deus para viver o propósito de Deus. Um dia estávamos lá, perdidos lá fora, sem entendimento, tentando pescar, não pegava nada. E a pesca aqui você pode colocar como os propósitos e sonhos da sua vida. E você não conseguia, e você teve um encontro com Jesus, Ele parou diante de você, e Ele mandou você fazer do jeito dEle. Deixa eu perguntar para você, irmão, você está fazendo do jeito dEle? Você está fazendo do jeito de Deus? Deixa eu mudar a pergunta, você está vivendo do jeito de Deus? Você está vivendo para Deus? Inevitavelmente nós vamos ouvir assim, Jesus dizer assim, ó, deixa tudo e me segue.
de agora em diante eu farei de você pescador de homens. Pedro deixou o barco, deixou as redes e seguiu Jesus. Um milagre que provocou uma mudança extraordinária na vida de Pedro. Abra sua Bíblia, João capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam, e sendo já manhã, preste atenção no texto, irmão, naquela noite nada apanharam, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros mais ou menos, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Irmão, Lucas capítulo 5, Jesus está começando a trajetória. Ele encontra com Pedro, Tiago e João, João e os outros discípulos. Ele escolhe para a caminhada, e esses homens têm experiência sobrenatural com ele. O encontro de Pedro com Jesus já foi um encontro sobrenatural. O tempo passou, Jesus morre na cruz, ressuscita. A Bíblia diz que ele aparece para os seus discípulos e para muitas pessoas por um espaço de 40 dias, dando provas da sua ressurreição. Ele aparece literalmente, mostrando suas mãos, mostrando os seus pés, que era ele realmente que tinha ressuscitado. O texto diz de João 21, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Depois de muitos dias, Pedro fala assim: eu vou pescar. Eu vou pescar. Aí João escuta, porque estavam juntos. João, Tiago, os filhos de Zebedeu escutam: nós vamos também, Pedro. E aí tinha mais dois discípulos ali, Natanael. Tinha Natanael e tinha Tomé e outros dois discípulos. Haviam 7 discípulos ali possivelmente. Não estavam todos. E esses discípulos foram junto com Pedro pescar. O que aconteceu, irmão? Eles passaram a noite inteira tentando, e eles não conseguiram. O que foi que Jesus mandou Pedro fazer? Pescar o quê? Homens. O que Pedro voltou a fazer? Pescar peixes. O que foi que Deus mandou você fazer? O que você está fazendo agora? O que foi que Deus mandou você fazer? O que você está fazendo agora? Vamos pescar, vamos. Aí todo mundo foi no embalo de Pedro, irmão. Vamos pescar. Passou a noite inteira jogando rede para cá, rede para lá, e rede ali, rede lá. Vamos mais longe, não deu certo. De repente eles estão dentro do barco, 100 metros da margem, mais ou menos 100 metros da margem. E aí tem um homem, um passante, passando pela praia assim, passando, e ele olha o barco lá, 100 metros. Ah, vocês têm alguma coisa de comer aí? Aí eles dizem: não temos. Faz o seguinte, ó, lança a rede aí do lado direito. Lança a rede do lado direito. Eles lançaram, irmão.
Parece que enroscou de novo. O que está acontecendo? Está preso, enroscou talvez num toco lá embaixo. Quando eles puxaram, irmão, 153 peixes grandes dentro daquela rede, eles ficaram maravilhados com aquilo. Aí João, dentro do barco, fala assim: Pedro, é o Senhor que está lá na praia, é Jesus que está lá na praia. Aí Pedro, que estava nu, só com a roupa de baixo, sem a túnica, ele se lança na água, irmão, desesperado, ele não acredita, e ele vai de encontro com Jesus. Quando eles chegam na praia, Jesus já está ali com a brasa acesa, e havia ali um peixe posto em cima da brasa, e havia pão. O que Jesus estava fazendo naquele dia? Era bem na aurora, bem no amanhecer. Eles tinham se frustrado novamente, estavam deixando de fazer aquilo que Deus tinha mandado, estavam fazendo aquilo que eles queriam fazer. Todas as vezes que eu e você fazemos aquilo que nós queremos fazer do nosso jeito e não fazemos a vontade de Deus, nós nos frustramos. Jesus estava na praia com o café da manhã pronto, irmão. Tinha peixe, tinha pão. Os homens estavam frustrados de novo, mas Jesus já tinha ressuscitado. E vai acontecer algo poderoso aqui. Jesus quer servir um café da manhã para você, diferente. Irmão, esse café da manhã é confrontador, hein? Esse café da manhã de Deus é confrontador. Você quer ver? Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, versículo 16: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas. Quantas vezes Jesus falou com Pedro? Quantas vezes Pedro negou Jesus? O que Pedro estava fazendo? Da onde Jesus tirou ele, ele estava se colocando de novo. E aqui Jesus estava realinhando Pedro no seu propósito. Irmão, o que eu quero dizer nessa noite? As consequências, muitas vezes discípulos de Jesus, cristãos, encontram consequências em suas vidas por desobedecer o que Deus tem para com eles. Aquilo que Jesus já falou para você vai se cumprir na sua vida. Aquilo que Jesus já falou para você fazer, você tem que fazer. Não adianta você contornar, não adianta você voltar atrás. Eu vou voltar a pescar, eu vou pegar o meu barco antigo, eu vou viver a minha vida antiga, eu vou fazer do meu jeito. Não vai dar certo mais, irmão. Já não dava certo, presta atenção, você já não pescava nada, já não dava certo. Aí Jesus apareceu, deu certo, mas ele só mostrou para você que deu certo porque ele chegou. Mas aí o tempo passa, a gente se esquece. A gente se esquece, parece que a gente não está vendo mais Jesus, a gente não está vendo mais ele. Porque foi o que aconteceu. Jesus apareceu para eles no dia da ressurreição, apareceu. Mas depois Jesus, irmão, deu um tempo. Parece que Jesus não está mais aí com a gente. Vou fazer o seguinte: já que Jesus não está aí, já que Jesus não aparece, eu vou voltar lá. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Eu vou voltar a pescar. E aí Jesus aparece, irmão. De novo, Jesus aparece. E você está frustrado no mesmo lugar. Não aconteceu nada de novo. Aí Jesus aparece para falar assim para você: ó, tá vendo? Não adianta você fazer desse jeito. Não adianta você voltar atrás. Não vai funcionar. Nem agora e nem nunca vai funcionar. Aí Jesus faz de novo: lança a rede aí. Faz como eu estou mandando. Pelo menos nesse momento, lança a rede. Funciona. Porque tudo que Deus manda eu e você fazer vai funcionar, irmão. O grande problema é quando eu perco tempo com aquilo que eu não posso perder tempo. Quando Deus me chama para fazer o que eu preciso fazer para Ele, eu fico perdendo tempo com outras coisas. Eu fico embaraçado na minha vida, perda de tempo. E o pior é que tem gente seguindo
Pessoas que perdem tempo, irmão. Pedro estava perdendo tempo e João foi junto, Tiago foi junto, outros discípulos foram juntos, perdendo tempo junto com ele. Jesus já não mandou você fazer assim, por que você está fazendo assado? Perdendo tempo, tinham perdido a noite inteira de trabalho de novo. Não precisava disso. Deixa eu falar para você, você está fazendo muita coisa para que a provisão venha para a sua vida. Você está fazendo muita coisa pela força do seu braço, mas a provisão vai vir da parte de Deus para você. Ah, mas eles não tinham o que comer, não apanharam nada, mas Jesus mostrou para ele: do seu jeito você não tem mesmo, mas do meu jeito sempre você vai ter. Quando eles chegaram na praia, irmão, a brasa já estava acesa, tinha peixe assado e tinha pão, porque quando Jesus está no controle, irmão, sempre vai ter provisão. Amém? Mas se eu ficar insistindo em fazer as coisas do jeito que eu quero, deixando de fazer e de cumprir a voz de Deus, eu vou me frustrar sempre. Pedro estava se frustrando por conta dessa situação e levando homens a se frustrarem junto com ele naquela madrugada toda. Mas pela manhã Jesus chegou. Coloque a sua vida sob a direção de Deus. Você está perdendo muito tempo, você está perdendo muitas bênçãos, você está perdendo a direção de Deus. Lembra do povo no deserto? Deus fez uma casa no deserto, um tabernáculo. Mandou Moisés construir uma arca e fez um tabernáculo onde ele vinha com a sua glória e ficava no Santo dos Santos. A glória de Deus estava sobre o Santo dos Santos, ninguém entrava ali no seu sumo sacerdote. A nuvem de glória ficava no alto e todo Israel estava em volta. E a nuvem de glória da presença de Deus ficava sobre o tabernáculo. De dia era uma nuvem, trazia sombra para todo o arraial. À noite ela se transformava em uma coluna imensa de fogo, porque no deserto à noite é frio. Então de dia Deus era sombra, de noite Deus era fogo. E aí de tempo em tempo a nuvem se alçava, ela se levantava acima, um pouco mais acima, e ela se movimentava. O que Deus estava sinalizando? Eu estou mudando de lugar, eu estou mudando de endereço. Desamarra a sua tenda aí, arranca aí as estacas. Se você plantou alguma coisa, arranca logo, que eu estou partindo, que eu estou seguindo para outra direção. Irmão, doido daquele que ficava para trás, porque se a nuvem se levantou e foi para outro endereço, Deus está mudando de lugar, eu preciso seguir. Se eu ficar para trás, eu vou perder as bênçãos. Se eu ficar para trás, eu vou perder a direção. Se eu ficar para trás, eu vou perder o propósito. Eu vou perder a presença. Então todo dia era uma preocupação assim: mulher, dá uma olhadinha lá, vê se a nuvem se levantou. Ô meu filho, para aí, dá uma olhada. Às vezes estava dentro da tenda. Meu filho, dá uma olhadinha, vê se aconteceu alguma coisa diferente. Deus está se movendo hoje. Aí de repente alguém gritava: gente, a nuvem se moveu. Irmão, só dava israelita desmontando barraca, recolhendo tudo, colocando em cima do jumento. Vamos embora que Deus está partido, não é para ficar mais aqui. Eu prefiro seguir a direção de Deus, irmão, porque na direção de Deus, quando eu lanço a rede, eu encontro peixe. Eu prefiro seguir a direção de Deus, porque na direção de Deus eu não vou me frustrar. Na direção de Deus eu não vou ficar triste. Na direção de Deus eu não vou padecer. Eu não vou levar pessoas a padecerem comigo. A nuvem se levantou e partiu. Às vezes, irmão, a nuvem andava 200 metros 200 metros só. Tem que desmontar tudo. Que trabalheira é essa? Imagina para desmontar o tabernáculo, irmão, toda a mobília. Tinha toda uma ordem, toda uma organização. O sacerdote sofria, os levitas sofriam, vida sofrida, desmontar tudo aquilo ali, colocar sobre o carro, colocar sobre o jumento, sobre os ombros e levar. E daqui a pouco Deus para aqui, vai parar aqui agora, vou montar tudo de novo. Monta tudo de novo, passa uma semana, a nuvem se levanta, vai embora de novo, vai ter que desmontar tudo, vai, porque Deus está conduzindo a sua vida diferente. E às vezes a gente não entende, por que Deus está saindo aqui, está me mandando para ali, por quê? É como Jesus disse para Pedro: agora você não entende, mas lá na frente você vai entender o meu propósito. Agora você não entende o que eu estou fazendo, mas lá na frente você vai entender. Jesus alinhou o coração, a mente, o espírito de Pedro naquele dia. Disse: Pedro, você me ama verdadeiramente?
Você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Faz a minha obra, vive o meu evangelho, vive o meu reino, vive a minha palavra. Pedro, você me ama? De novo Jesus, mais uma vez: eu te amo, o Senhor sabe. E comendo peixe, irmão, e comendo pão diante da brasa. Você me ama? Deus é um Deus de mesa, irmão. Deus é um Deus de relacionamento. É na mesa que Deus trata tudo, irmão. Eu tenho um zelo com a mesa em casa. Eu tenho um zelo tão grande com a mesa. Vai, o pastor idolatra a mesa? Não, irmão, a mesa é de madeira. A mesa está lá, tanto faz. O problema é quando nós sentamos à mesa. Quando nós sentamos à mesa, ela se torna um altar. Ali não pode ter conversa fiada, não pode ter fofoca, não pode ter mentira, não pode ter xingamento, não pode ter discussão, não pode ter humilhação. A mesa é o lugar onde a presença de Deus está. Então preste atenção. Jesus preparou a mesa, eles estavam juntos e Jesus disse assim: você me ama? É você mesmo, você me ama? 3 vezes tinha negado: eu te amo, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Ele está falando verdade, irmão. Só que esse amor precisa ser consertado. Esse amor aí precisa de um conserto. Olhe para você nessa noite. Estou olhando para mim nessa noite diante dele. Esse amor precisa de um conserto diante dele. Aí Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama mesmo? Fala a verdade. Só está a gente aqui, está aqui na mesa. Eu te amo, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. E para não ficar para trás, Jesus pergunta mais uma vez, irmão. A 3ª vez: Pedro, você me ama? Ele diz: Jesus, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amor sem compromisso não é amor, irmão. Amor sem compromisso não é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o mais precioso. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou, Ele não falou, Ele provou. Agora Jesus está perguntando: Pedro, você me ama? Pedro, Jesus sabia, mas precisava sair da boca dele, irmão. Precisava até ele ficar tão furioso quando ele ficou, quando aquela mulher disse para ele lá, quando Jesus estava apanhando, levando bofetada, e disse assim: ah, você é Galileu, né? Você estava com ele, eu vi você, a sua fala te denuncia. Não, eu não sei quem ele é. E a Bíblia diz que Pedro praguejou, irmão. Praguejou. E de longe Jesus ouviu e viu. Olhou para ele. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro entra num estado de decadência, chora amargamente e foge. E agora Jesus está realinhando o amor de Pedro diante da sua presença. Por isso que ele está perguntando tanto nessa noite. E percebe que a pergunta de Jesus, e junto com a resposta de Pedro, leva de novo o Pedro para o compromisso. Você me ama? Amo. Faz o que eu estou mandando. Você me ama? Amo, Jesus. Faz o que eu estou mandando. Está ouvindo o que Deus está falando para você nessa noite? Você me ama? Amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas, faz a minha obra, vive o meu reino, prega a minha palavra, anuncia a minha obra. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida é muito maior do que aquilo que você pensa. Aí Pedro na 3ª vez ficou nervoso. Quando alguém pergunta para você muitas vezes, quando alguém insiste com você numa coisa que a pessoa sabe que você é fiel naquilo, que é verdadeiro naquilo, e você responde mais de uma vez, aí você responde com muita raiva. Você fala assim: o senhor sabe, o Senhor conhece, não precisa ninguém, nem eu dizer, o Senhor já conhece. Então tá bom, era isso que eu queria. Era isso que eu queria que você declarasse com a sua boca. Que eu sei, mas que você precisa pôr em prática aquilo que eu mandei você fazer. Amém? Deus está nos chamando para um compromisso diferente nessa noite. E nessa noite eu quero que você avalie, querido, o seu amor por Jesus. Quero que você avalie se você está levando pessoas a voltar atrás, ou se você está levando pessoas
a seguir o propósito que Jesus chamou você para viver. Se você está chamando pessoas para pescar de novo com você, vamos pescar. Vamos. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Preste atenção. Não vai dar certo. Irmão, eu já falei aqui para os irmãos, eu falo lá em casa. Eu nem para mentir, eu presto mais, irmão. Eu não consigo. Para fazer coisa errada, eu não consigo mais. Não tem jeito. A gente vê tanta coisa errada, você fala, meu Deus do céu, como que esse cara consegue fazer isso? Pregando a palavra, fingindo, enganando, mentindo. E a gente, para ser mau caráter não consegue, para mentir não consegue. Não estou falando que eu queria, irmão. Não estou falando que eu queria ser assim, mas a gente não consegue mais. Porque eu entendo que eu joguei essas redes fora faz tempo, e que esse barco que eu estava já foi abandonado, já está até com teia de aranha, o cupim já comeu, irmão. Que não está mais na água, o cupim já acabou com a raça dele. A grande questão é se você tem familiaridade com esse barco ainda nessa noite, e se você tem guardado essa rede lá na sua casa. De vez em quando você fala, eu vou usar isso aqui. Isso aqui não é mais seu. Esse barco já não te pertence mais, porque Jesus já chamou você para caminhar uma vida nova e seguir um novo propósito. Um novo propósito. E às vezes a gente fica, é recorrente, irmão, do ser humano, é recorrente. Ah, não está dando certo, Deus não está vindo, não está respondendo, as coisas estão difíceis. Eu vou pescar de novo. Eu vou pescar. Deixa eu dar um testemunho particular aqui, irmão. Há 10 anos, mais de 10 anos atrás, Jesus me tirou o trabalho. Me tirou, literalmente, para ficar pelo reino, pela obra. Pensa nos 10 anos de prova, irmão, e até hoje ainda está. Aí teve uns momentos que a corda apertou. Aí eu disse assim, eu vou pescar. Eu vou pescar. Aí o pastor vai distribuir currículo. Distribui currículo. Vai currículo. Aí comprou um compressorzinho para pintar portão nas casas. Vai fazer, vai. Aí foi trabalhar ajudar um pintor na cidade. Aí tenta fazer uma coisa e outra, faz uma coisa e outra, irmão. O dinheiro vem, ele entra assim, e parece que o bolso está furado, irmão. Você dá o dízimo, nem o dízimo resolve. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí a enfermidade vem. Aí Jesus fala assim, você me ama? Você me ama? Você me ama mesmo? Por que você está entrando nesse barco de novo? Por que você está fazendo de novo o que você fazia, que não é para você fazer mais? Por que você está tentando viver uma vida velha, que eu já falei para você, que não é para você viver mais? O que eu tenho para você é novo, está aí na frente, e você está tentando viver as coisas do passado, que não é mais para você. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite, quebra esse barco. Se você quiser me convidar, vamos arrumar um machado, eu quebro junto com você. Vamos picotar essas redes aí, vamos pegar uma tesoura afiada, vamos cortar tudo. Pelo menos você não usa mais. Está pensando que é fácil? Não é tão fácil assim, irmão. Mas eu sei para onde a nuvem está indo. E eu que não vou ficar para trás. eu que não vou ficar para trás. Está se movendo para onde? Eu estou indo junto. Eu estou indo junto, irmão. Aliás, o dia que a nuvem veio na minha casa, a nuvem chegou na minha casa, que eu falei, tá bom, eu quero. A pastora não queria. Ela não queria, irmão. Eu falei, então você fica para trás, que eu estou seguindo a nuvem. Para onde ela foi, eu vou. Ela disse, o que? Você vai para onde? Eu falei assim, estou seguindo a nuvem. Aí ela viu que não ia ter jeito, irmão. Ela falou assim, eu vou ter que seguir a nuvem com ele. Então preste atenção nessa noite, querido. O que está prendendo você? O que está prendendo você? O que está tirando você do propósito de Deus? O que está fazendo você recuar? Olha aqui, presta atenção. Por causa de você, tem pessoas que estão seguindo você.
Eu vou fazer isso, vou fazer isso, eu vou pescar, eu vou também. Eu vou também. Aí tem alguém dentro do barco, irmão. Eu estou sendo esse. Eu estou me colocando no lugar de João nessa noite, ainda que eu não fui nesse barco, tá? Mas eu estou me colocando no lugar de João nessa noite. Faz de conta que você é Pedro, tá bom? Faz de conta. Aí quando Jesus acena na praia, vocês têm alguma coisa aí? Vocês têm alguma coisa a oferecer? Só oferece alguma coisa quem está com Jesus, irmão. Vocês têm alguma coisa de comer? Não temos nada. Mas é claro que você não tem nada. Se você não tem Ele, como que você vai ter alguma coisa? Você não tem nada. Aí João olha assim e fala assim: Pedro, aquele lá é Jesus, Pedro. Você não viu ainda? Você não está vendo ainda que é Jesus que está lá? Que é Jesus que está falando lá? Você não está vendo que é Ele que está ali? Olha onde que a gente está. Olha o que Ele está fazendo. A gente está fazendo o que a gente estava fazendo antes. Lembra lá atrás, quando Ele chegou na primeira vez? Quando Ele chegou, a gente estava lavando as redes, frustrado lá, que a gente não tinha pegado nada, e Jesus mandou a gente parar com isso, e a gente está continuando, é Ele que está ali. Que vergonha. Pedro se joga na água, irmão. Se joga na água. Ainda por cima estava nu. No modo de dizer, estava sem a sua túnica, talvez com um short apenas. E ele se joga dentro da água, com vergonha de Jesus. Não adianta, irmão. Não adianta. Quando chega diante de Jesus, Jesus vai alinhar a situação. Ele quer alinhar essa situação nessa noite. Ele quer você direto nesse propósito. Não adianta você fazer mais isso. E essa é a sua oportunidade de largar a mão desse barco aí. Você está com esse barco nessa noite, irmão? Se coloque de pé no nome de Jesus. Você está com esse barco nessa noite? Se você tiver com esse barco ainda, ou com essa rede, eu quero convidar você aqui à frente. Quero convidar você aqui. E você faça favor de vir. Faça favor de vir, porque Jesus está falando. Se você estiver com esse barco aí nessa noite, com essas redes, Ele está perguntando para você se você ama Ele. É muito sério, irmão. Que você pode dizer aí no seu coração: Jesus, eu te amo. Eu vou ficar quietinho aqui e vou dizer assim: eu te amo, Jesus. 3 vezes eu te amo, mas Jesus está falando assim: faz o que eu estou mandando. O que Jesus está mandando nessa noite? Joga fora esse barco, que ele não te pertence mais. Deixa eu ir mais fundo, irmão. Joga fora essa vida, que essa vida não te pertence mais. Joga fora essas coisas, que essas coisas não te pertencem mais. Venha jogar o seu barco aqui fora nessa noite. Venha jogar essas redes fora aqui nessa noite, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, estamos diante da Tua presença, Pai. A Tua palavra inconfundível, Tua voz sobre as nossas vidas. Nós estamos lançando esse barco nessa noite, que não pertence mais às nossas vidas. Essas redes também, Senhor, que há muito tempo nos prendiam, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Olha para a disposição do coração do teu filho, da tua filha nessa noite. Deus está esperando você. Jesus está perguntando para você nessa noite: você o ama? É você mesmo que está aí, que não veio. Ele está perguntando para você: você o ama mesmo? Essa é noite de renovação, de compromisso, querido. Nós te amamos, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Assim como foi com Pedro, para cada ato que ele falou e ele negou, assim nesta noite, Senhor, nós
nós estamos, Senhor Jesus, dizendo que nós te amamos, Senhor Jesus, e que o Senhor pode contar conosco, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Deus. Eu creio, meu Senhor Jesus. Até quando você vai procrastinar? Até quando você vai enrolar? Até quando você vai negar? Até quando você vai ouvir Jesus dizer: você me ama? Você responde: eu te amo, Jesus, mas você não apacenta, você não faz. Ouça a voz dele. Abandone esse barco nessa noite. Abandone essas redes nessa noite. Isso não pertence mais a você. Quando o céu chama, nós temos que corresponder, queridos. Quando o céu chama, nós temos que corresponder. A nuvem está se movendo nessa noite. A nuvem está se movendo nessa noite. Aleluias. Santo, santo, santo. Deus está chamando você nessa noite. Tem algo novo. Algo novo vai acontecer por esses dias na sua vida espiritual. Algo novo vai acontecer nesses dias na sua casa. Algo novo vai acontecer nesses dias do seu ministério pessoal. Sinta a presença do Senhor nesse lugar.